Olá, segundo ano, vamos trabalhar ciências? Então, para isso, abram a apostila na página 170 de ciências. Vocês se lembram que na última aula nós estávamos estudando sobre as plantas, sobre a importância da luz, da água, né? E agora nós vamos estudar sobre os animais do campo. Observem as imagens. Eu acho os animais parecidos com os seres humanos. Será? Eu acho que você tem razão. Eu penso que eles têm semelhanças e diferenças conosco. Eu também. Observem o cavalo, a vaca, o porco, a galinha, os pintinhos, a ovelha, o carneiro, o pato. Pense nos animais criados no campo. Quais deles você conhece? Como é o revestimento do corpo desses animais? Quais deles têm penas e quais deles têm pelos? Que semelhanças você acha que os animais do campo têm com os seres humanos? Vejam bem, os animais que têm penas são a galinha, o galo, o pato, a codorna, o avestruz, o ganso, o marreco, entre outros, certo? E os animais que têm pelos? Aqui nesse caso nós temos o cavalo, nós temos o porco, a ovelha e a vaca, certo? Mas e a cabra e outros animais também têm pelos, certo? Que semelhança você acha que os animais do campo têm com os seres humanos? Quantos olhos os animais têm? 2. E nós? Também temos 2, certo? Boca. Quantas bocas nós temos e quantas bocas eles têm? Tanto nós quanto esses animais do campo, nós também só possuímos uma boca, certo? Nariz. Esses animais são capazes de ouvir? Sim, né? Eles emitem sons, por mais que eles não falem como nós, através de palavras, mas eles têm a capacidade de emitir sons, certo? E eles se locomovem. Eles ficam só parados no lugar ou eles saem do lugar? Eles saem do lugar, eles andam, então eles se locomovem, né? E eles apresentam 4 membros ou 4 patas, né? Alguns 4, outros 2. Muito bem. Aponte as diferenças que esses animais apresentam entre si. Quais as diferenças que nós podemos visualizar entre esses animais? O formato do corpo é o mesmo para todos? Não, né? Uns são maiores, outros são menores. E a cobertura do corpo? Uns têm pelos, outros têm penas. E as pernas? Todos possuem pernas fortes? Os sons que eles emitem é o mesmo som para todos? Não, né? Agora nós vamos aprender algumas características dos animais. É possível distinguir um animal de outro por meio das características que eles apresentam. A primeira coisa que chama a atenção é a aparência externa, como a forma do corpo, o tamanho, a presença de pelos ou penas, escamas, chifres, garras, etc. Acompanha a descrição de animais que são criados no ambiente do campo. Esse aqui é o carneiro. Ele é um animal terrestre. Ele tem 4 pernas, algumas raças apresentam chifres, o corpo é revestido por pelos, ele anda, o tipo de locomoção dele, ele anda,
e ele mede cerca de 77 centímetros de altura. Essa aqui é a ficha da galinha. Ela também é um animal terrestre, ela possui 2 pernas, tem 2 asas, não tem dentes, o corpo é revestido por penas. O tipo de locomoção, ela anda e voa um pouco. Ela mede de 40 a 50 centímetros de altura. E esse aqui, quem é? Essa é a tilápia, é um animal aquático, porque vive na água. Ela tem nadadeiras, o corpo é revestido por escamas. Como que ela se locomove? Ela nada e ela mede cerca de 50 centímetros de comprimento. Agora nós vamos fazer algumas atividades descobrindo que animais serão estes. Para descobrir, observe o revestimento do corpo e leia algumas características deles. Vamos lá? Tenho 4 pernas e uma cauda longa. Ando na terra e também nado. Meu corpo é revestido por pele grossa e seca. Possuo dentes pontiagudos. Quem sou eu? O jacaré. Esse outro aqui. Sou um animal terrestre, tenho 4 pernas, posso andar e saltar. Meu corpo é revestido por pelos bem macios. Tenho dentes fortes. Quem sou eu? O coelho. E o último deles, sou um animal terrestre, tenho 4 pernas, meu corpo é revestido por pelos lisos, tenho chifres e tenho barba. Quem sou eu? Sou o bode. Agora, no exercício 2, nós vamos observar imagens e registrar no quadro as características de cada animal. Por exemplo, o porco, ele mede cerca de 150 centímetros de comprimento quando ele está adulto. E esse aqui é o búfalo, ele mede cerca de 250 centímetros de comprimento quando ele também está na fase adulta, certo? Vamos lá. É um animal aquático ou terrestre? O porco e o búfalo. Eles são aquáticos ou terrestres? Terrestre. Qual é o revestimento do corpo? Pelo ou pena? Pelos, né? Quantas pernas eles têm? 4. Como que ele se locomove? Anda, nada, rasteja ou voa? Anda. Ele tem chifres? O porco tem chifres? Não. E o búfalo? Sim. Letra A. Quais são as semelhanças entre esses animais? O que eles têm de parecido? Eles são terrestres, eles têm pelos e eles têm 4 pernas. E eles também andam, certo? Letra B. Quais são as diferenças? Eles possuem a mesma cor? Não. A quantidade de pelos, será que é a mesma? Também não. E o tamanho do corpo? Sem contar que o búfalo tem chifres e o porco não, né? Então, as diferenças são quanto às cores, a quantidade de pelos, o tamanho do corpo, e o búfalo tem chifres e o porco não tem. Agora, nós vamos analisar um pouquinho sobre essa questão do chifre. Muitos animais têm estruturas rígidas, quer dizer, estruturas que são duras, são resistentes, são chamadas de chifres, que crescem a partir da cabeça. A maioria dos animais de chifres tem também cascos. Os carneiros, os bois, as cabras e os antílopes são alguns dos animais que possuem chifres. Esse aqui é o casco da cabra, esse é o casco do boi e esses são os chifres de um antílope, né? De antílopes, certo? A estrutura. Como que são os chifres? Eles são ocos,
quer dizer vazios por dentro. Eles são pontiagudos e prendem-se no osso da cabeça do animal. Eles são feitos de queratina, que é um tipo de proteína. A queratina é o mesmo material que forma os cascos, as unhas, o cabelo e as pernas ou também as plumas. E os animais podem nascer com tudo isso, menos com chifres, porque eles só se desenvolvem à medida que o animal vai crescendo. A maioria dos animais de chifres possuem um par, quer dizer 2, um de cada lado da cabeça. O tamanho e a forma variam muito. O carneiro selvagem tem chifres grandes e enrolados. O antílope tem chifres compridos e finos, apontados para cima. E o boi tem chifres compridos e pesados, que se projetam, eles se projetam para os lados. Muito bem. Aqui a foto do carneiro e seu destacado chifre, olha só o tamanho. Aqui o gado da raça Longon tem um dos maiores chifres entre os bovinos. Olhem só o tamanho. Viram que eles são projetados para o lado? E agora nós vamos saber qual a utilização, a utilidade dos chifres. Os animais usam chifres como arma para se proteger dos inimigos. Eles usam os chifres também nas lutas com outros animais da sua espécie. Em alguns tipos de animais, somente os machos têm chifre. Em outros, ele está presente tanto nos machos quanto nas fêmeas, mas isso depende da espécie do animal. Esse texto está publicado na Enciclopédia Britânica Escola. Qual que é o nome do verbete? Chifre. Lembram-se que verbete é a mesma coisa que título de um texto? Então, o verbete é chifre e a enciclopédia é a Britânica Escola, que é uma enciclopédia impressa ou digital? Digital, né? Ela está disponível na internet. Vamos aprender um pouquinho sobre a Enciclopédia Britânica Escola? Ela é um site desenvolvido em parceria com o Ministério da Educação. Para quê? Para enriquecer o aprendizado de diversas disciplinas, com jogos, artigos, vídeos, mapas e muitos outros recursos. Agora, na página 176, exercício 1. Qual é a relação entre o tamanho do chifre e a idade do animal? Um animal jovem possui um chifre pequeno ou grande? Pequeno, que vai crescendo com o tempo. Então, animais jovens possuem chifres pequenos que vão crescendo com o tempo. Número 2. Qual é a função dos chifres para os animais? Para que os animais utilizam os chifres? Para se proteger dos inimigos, eles utilizam nas lutas com outros animais também da sua espécie, certo? Apenas os machos possuem chifres? Não, em algumas espécies as fêmeas também possuem chifres. E você sabia que apesar de muito presentes em contos de fadas, desenhos animados e filmes, os unicórnios não existem? As lendas sobre um tipo de cavalo com um único chifre surgiram há muito tempo em países distantes, como a Índia e a China, e se tornaram bastante populares. Esse aqui é a foto de um filme, As Crônicas de Nárnia, do ano de 2005. Então, os unicórnios, na realidade, não existem. São apenas lendas.